mais tempo, ele vai auxiliar também durante mais tempo ali, né? Mas aquele aporte rápido, por exemplo, né? Se eu vou fazer um plantio de rúcula e boto só toco de árvore, eu vou fazer uma cobertura assim, para o sol não pegar, né? Para a chuva não bater direto no solo e tal. Mas para aportar nutriente para aquele elemento ali, para aquela planta que tem um ciclo rápido, ele não vai ser o mais adequado, porque ele leva bastante tempo para ser incorporado, né? Então, já são cultivos, né? Quanto mais necessário de nutrientes rápidos à disposição ao cultivo, né, melhor tem que ser também a cobertura que a gente vai dar para aquele material. Mas para a gente, então como a gente vai organizar essa matéria orgânica na hora da cobertura? A gente vai fazer então essa separação. A gente vai separar o material que depois aí nós vamos fazer o trabalho que eu digo, trabalho de pica-pau. Nós vamos pegar tudo que é motosserra, tesoura, facão e coisa que a gente tiver e vamos pegar toda essa galhama que a gente levou para o entorno aqui, para todo o entorno, e vamos começar a separar todo esse material em duas pilhas diferentes. Uma pilha de material de celulose, outra pilha de material de folhas, né? Então esse material aqui de folha, então esse é muito carbono, né, e lignina, pouco nitrogênio. Esse material já é menos carbono, né? Então por isso que a gente falou da serragem, aquela hora que a gente falou da serragem. A serragem é isso aqui triturado, né, e seco. Então ela é muito carbono e pouco nitrogênio. Aqui a gente já tem então o material mais rico que tem. A cobertura de solo mais rica que tem é os ramos, né, foliares das árvores. Então isso aqui tem todos os nutrientes que é o que a gente quer buscar com a agrofloresta, porque essas plantas aqui buscaram o fósforo, alguém já comentou aqui, né? Qual é as deficiências que a gente tem aqui no nosso solo, né? O potássio não tanto, né? Mas principalmente o fósforo, né? O fósforo essencial para a vida da planta, né? Para que o seu organismo, todo o seu sistema funcione com saúde. Então a gente não tem dificuldade, não que não tem, a gente tem dificuldade de disponibilizar fósforo. Por quê? Porque é um elemento muito imóvel, né? Muito fixo, muito parado. Ele não se movimenta, ele facilmente se torna indisponível. Então muitas vezes se faz uma análise de solo e o solo tem fósforo e depois tem um problema no cultivo, se faz uma análise foliar e o cultivo está com deficiência de fósforo. Ah, mas como é que tem fósforo ali e a planta não tem fósforo? Porque aquele fósforo está imóvel, está indisponível, né? Então quem disponibiliza o fósforo são os micro-organismos. Então nesse sentido aí, é por isso que o material da poda foliar, né, dos ramos, ele é tão importante para nós, porque ele vai trazer esses elementos que a raiz, com toda a biocenose do solo, né, todos os micro-organismos, bactérias e fungos que estão trabalhando na raiz, estão dissolvendo esse fósforo, estão dissolvendo o potássio, estão absorvendo o nitrogênio da atmosfera, né, e estão levando isso aqui para a planta, né. Depois, quando a gente chegar na parte propriamente dita da cobertura, então como é que a gente faz? O que vai mais embaixo em contato com o solo é o material celulose, né? Então nós vamos separar esse material, né? Nós vamos começar a separar em dois montes, o monte da celulose e o monte dos ramos foliares. Quanto mais picado vocês conseguirem, melhor vai ser o nosso resultado aqui, né? Então, digamos que a gente tem o canteiro aqui. O que vai embaixo? Vai embaixo a madeira, sempre a madeira, né? É a primeira coisa. Então assim, a gente tem um ramo muito torto, né? Que não se acomoda legal, então o ideal é a gente cortar, né? Quanto mais plano a gente conseguir ter o nosso material de madeira, quanto mais contato a gente conseguir fazer que ele tenha no solo, melhor vai ser o resultado que ele vai nos trazer para o solo, para agregar naquele solo ali. Então o que vai mais embaixo sempre é a madeira. Então quando a gente separar ali e for fazer cobertura com toco, né, seja no caminho,
seja em cima do canteiro, a primeira coisa que vai é o material da madeira. Poderíamos usar também o bambu, né? O bambu é uma dos materiais que tem abundância aqui na ilha, né? Que o pessoal que tem chácara aí na ilha e coisa provavelmente deva ter na sua propriedade, né? Então o bambu, ele é um material que a gente tem que pode fazer esse serviço aqui, né? O serviço de fazer uma cobertura que vai durar mais tempo, não aporta esses nutrientes rapidamente, mas dura bastante tempo como cobertura, né? Pode ser único, mas pode ser só agregar, né? Se coloca ele inteirão assim? Então, isso aí não tem uma regra. Se o teu canteiro é plano e tu consegue deixar ele todo em contato com o solo e não vai te atrapalhar no teu cultivo, pode usar ele inteirão. Mas se tu picar ele, tu sabe que o micro-organismo, por exemplo, aqui ele só vai pegar a superfície. Se eu cortar aqui, ele vai pegar essa voltinha, né? Então por isso que é a diferença do inteiro e do picado ou triturado, né? Porque aí ele vai ter maior superfície de contato, né? Para o micro-organismo, e aí então vai ser decomposto de forma mais rápida, né? Mas pode usar. Eu lá em casa, que eu trabalho sozinho, tenho pouca mão de obra, se o coisa tá inteiro, eu taco o ligalhão inteiro assim mesmo e não tem erro. Depois então, o segundo, né, material é esse material aqui, que ele tem também ainda um pouco de galho, né, mas ele já tem bastante folha. Então esse material, ele também tem que ser organizado. Então todo esse aporte de trabalho que a gente está colocando, ele é para potencializar o sistema. Então se eu largar ele todo assim, em cima do canteiro, está errado? Não está errado, a natureza muitas vezes acontece dessa forma, né? Largado de assim, só solto de qualquer jeito. Mas a gente pode potencializar isso aí organizando essa matéria orgânica. Então como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer assim, ó. Eu deixo todos os ramos para o mesmo lado, né? Talo para um lado, ponta para o outro. Então quando a gente for fazer esse serviço de separar, né? Quando eu estou fazendo sozinho lá em casa, eu já estou cortando e já estou organizando. Aqui a gente pode, de repente, né, que a gente tem abundância de mão de obra, a gente pode ali, o cara vai picando ali e alguém vai organizando para facilitar a hora do transporte, ou a gente deixa para fazer isso na hora de colocar mesmo, né? Mas a ideia é que fiquem todos para o mesmo sentido, porque, vamos ver, eu acho que está todo mundo enxergando, né? Porque eu vou colocar assim, ó. Aqui é a ponta do meu canteiro, né? Aqui na ponta do galho é a ponta do meu canteiro. Então eu vou colocar claro que nós vamos fazer isso com um monte, né? Mas vou mostrar com eu vou colocar, ó, eu coloquei ele assim, olha como aconteceu. O galho ficou para cima e a folha ficou embaixo. Então se eu colocar ele assim, ó, ele já ficou o galho em contato com o solo e a folha já começou a ficar para cima. É melhor. Né? É melhor eu ter a parte da celulose em contato com o solo, né? Então eu vou colocar esse aqui. Depois esse outro, ó, o que eu faço lá em casa? Eu coloco a parte de folha em cima desse galho aqui, cobrindo esse galho aqui. Fiquei com esse aqui. Aí eu venho com esse outro aqui e vou organizando assim, ó. Vou tramando, né? E assim vou indo ao longo de todo o canteiro. Vou deixando o galho embaixo, mais em contato com o solo, folha em cima, e vou fazendo a cobertura, tá? Então amanhã nós vamos ter, a ideia é a gente fazer, acho que nós vamos fazer um sistema de canteiro, que a gente vai fazer 3 linhas, né? Vai ficar um canteiro. Eu vou mostrar aqui por quê. Como é que eu faço lá em casa? Formato do canteiro. Lá em casa eu faço um canteiro assim, ó. Eu faço um canteiro assim. Eu faço as bordas mais elevadas e o centro mais baixo. Mas esse canteiro é bem alto. O centro, mesmo o centro mais baixo, ele é bem mais alto que o solo.
né? Eu vou levantar em função do encharcamento, em função, né? Então, digamos que o nível do solo é esse nível aqui, ó, né? Tá aqui. Então eu tenho uma borda bem mais alta e um centro também mais alto que o nível do solo. Por que eu faço esse sistema aqui? Porque eu vou plantar as árvores aqui, né? As árvores estão no centro. Vou fazer uma árvorezinha bem... aquele estilo, né? As árvores eu vou colocar no centro. Só que lá em casa, né, como a implantação eu sempre faço com hortaliças, então eu uso só palha de capim ou só palha de capim com material triturado. Eu tenho triturador, então eu trituro tudo. Então eu já tenho um material mais adequado para o trabalho com as hortaliças, né? Então eu faço a cobertura total desse canteiro. Mesmo depois de coberto, ele mantém essa... né, a terra foi elevada assim e a cobertura também está nesse mesmo... Então a gente gasta muita matéria orgânica para cobertura, porque não é só a superfície, a lateral toda tem que ser bem coberta, porque a lateral vai pegar um sol bom e vai ser um foco de perda de energia, de perda de umidade, de perda de nutriente. Então, por isso que aquela ideia da serragem é a gente cobrir o caminho, porque aí a gente não deixa também que essa borda aqui fique exposta ao sol e resseque a raiz das nossas hortaliças, dos nossos cultivos. Então a matéria orgânica está aqui. Aí por que eu faço isso aqui? Porque como eu uso uma irrigação lá, que é uma mangueira Santeno. A mangueira Santeno é uma mangueira microperfurada, não é o gotejamento, né? O gotejamento é aquela fitinha, né, que vai pingando. A microperfurada, ela joga um jatinho para cima, ela também não é um aspersor, ela é uma mangueira, mas ela tem furos dos dois lados, que ela joga a água assim, né, um pouquinho para os dois lados. Tem 2 furinhos de cada lado, 2 são mais verticais e 2 um pouquinho mais inclinadas. Essa mangueira ela foi desenvolvida para ser usada de que forma? Para ser colocada entre os canteiros, nos caminhos, né? Porque o pessoal em geral que trabalha com hortaliça, né, e que trabalha com hortaliça em escala, usa os encanteiradores, né, que tem geralmente um padrão de largura, né, e fazem canteiros não tão largos. Aqui na ilha o pessoal faz mais largo, porque já não é, em geral, já não são sistemas mecanizados, né? O pessoal faz com tobatinha, né? Não tem... então o pessoal muitas vezes faz canteiros mais largos também em função do encharcamento e poder elevar esse canteiro. Mas em geral o canteiro de hortaliça ele tem 80 centímetros de largura, né? Então tu tem 80 aqui, 80 ali, 80 ali, e aí tu coloca aquela mangueira Santeno entre eles, né? E aí o lado de cá, esse canteiro vai ser irrigado com o jato que sai para lá, o canteiro que está do lado de cá vai ser irrigado com o jato que sai para o lado de cá. Então eles colocam a mangueira no lado. Só que o que acontece? Na maior parte dos locais a gente tem climas secos, né? Então o pessoal não eleva tanto o canteiro, o pessoal eleva pouco o canteiro e muitas vezes não eleva nada o canteiro, porque quanto mais alto, mais seco vai ficar o canteiro, né? Então em lugares onde a gente tem um déficit hídrico muito grande, a altura do canteiro vai ser um fator negativo para quem vai estar cultivando. No nosso caso aqui não, porque a gente tem o inverno, que vai ser um fator limitante. Então a gente precisa elevar o canteiro, porque a gente vai perder no inverno para o encharcamento. E aí o que aconteceu lá em casa? Com a altura que eu fazia o canteiro, o jato não era suficiente, o canteiro era muito alto, ele não irrigava o canteiro inteiro. Aqui, o jato chegava aqui, ó, e só tocava aqui nessa bordinha aqui. O centro e a ponta do canteiro não eram irrigados. Então eu comecei a usar, antes de fazer ainda esse modelo de canteiro, quando eu ainda procurava fazer ele mais plano, como é em geral, né? Isso acabava acontecendo. Então o que eu fiz? Eu comecei a desenvolver essa ideia aqui de formato de canteiro, porque aí eu boto essa mangueira Santeno bem no centro do canteiro, e aí cada jatinho cai exatamente em cima desse mais elevado aqui.
E aí o excesso de água que escorre, ele escorre para o meio, onde estão as minhas árvores, né? Então eu não estou perdendo essa água, né? E a gente tem, claro, a gente tem os registros, né? Às vezes está muito, eu diminuo ali no registro, deixo certinho para não jogar essa água para fora do canteiro, né? Então eu tenho um sistema de irrigação, né, elaborado para... Porque se eu botasse gotejamento, eu teria que botar 3 fitas. Porque se eu botasse uma fita só aqui no meio, essa planta que estava aqui não ia ser suficiente água para ela. Então eu ia ter que botar uma fita aqui, uma fita aqui, uma fita aqui, 3 fitas. Aí eu comecei a calcular lá, eu vi, pô, a Santeno é mais cara, mas se eu vou usar 3 fitas de gotejamento ou vou usar uma fita Santeno, né, tendo muito mais água disponível, porque é um jatinho, aquilo lá molha bem molhado, né? De repente vale a pena. Então comecei a usar a mangueira Santeno, que por ter o gotejamento era pouco, uma linha de gotejamento era pouco para mim no verão. Então eu desenvolvi esse sistema aqui. Só que o pessoal não tem o sistema para usar a mangueira Santeno, né? Aqui na chácara. Nós não temos ainda um sistema de irrigação. Mas a gente tem uma abundância de água aqui à disposição. Então a ideia é, de repente, nós fazermos um canteiro um pouco diferente. Um canteiro com 3 cucurutos. Um canteiro com 3 cucurutos.